isso que a gente está falando, tem tudo, tem a Bíblia é exemplo para tudo isso, né, doutor? E eu queria dar um exemplo, que eu Pode posso falar? falar uma bobagem aqui. Como é que você tá de água aí? Tem. Tem uma bobagem que eu posso falar, mas pode ser não seja também. Fala de ansiedade. Que quando eu tava vendo seus vídeos, eu lembrei disso, da passagem de Lázaro, né? Que as irmãs de Lázaro, né? Mandam um zap para É. Jesus. Ô, Jesus, o senhor tem que vir aqui que Lázaro, Morreu. Lázaro não tá bom, não, É. vem aqui. Só que Jesus tinha um problema com os judeus lá, eles estavam querendo pegar ele. Ele, calma que eu vou, e tal. Passaram-se alguns dias que Lázaro já tinha morrido, sei lá, 2, 3 dias, Jesus vai, resolve ir. Na hora que ele chega lá, né, a Marta, E a Maria? Maria A recebe Marta e a ela e Maria. fala: se o senhor tivesse chegado antes, É. ele talvez, A né? Marta chega primeiro, É, exatamente. Marta chega e É, fala. é, E aí, na hora que ele chega lá, Maria também fala a é, mesma coisa. Olha, se o senhor tivesse chegado antes, elas estavam completamente é. ansiosas. E ele fala: se vocês creem, né? E aí vai lá e Lázaro levanta e pronto, e Lázaro. é, E essa passagem ela é bonita Tem a ver com porque ansiedade? essa passagem ela é bonita porque essa passagem mostra que Jesus chorou, né? É o menor versículo da Bíblia, E muita gente achava que ele não estava indo com medo dos judeus, né? talvez, né? Mas ele é interessante você falar da Bíblia porque primeiro que a Bíblia ela adiantou muitas questões relacionadas à emoção, Aham. né? A Bíblia já definia lá que o homem era um ser biológico, um ser dotado de emoções e um ser espiritual, né? Ao contrário do que as pessoas pensam, a Bíblia ela não nega as emoções humanas e ela não nega as dores emocionais. Ok. E a Bíblia, inclusive, ela até, se você pega desde os profetas, as cartas de Paulo, está recheado de manifestações das emoções. Paulo, por exemplo, falou da necessidade de renovação da mente, da transformação das emoções, né? Provérbios diz que a dor do coração faz secar os ossos, ou seja, as preocupações tinham uma repercussão na saúde física, as psicossomáticas, né? Então, esse conceito de emoção que o judeu trazia, que era um conceito muito relacionado ao coração, ao sentimento, né? Isso é um conceito muito amplo. E um conceito muito bonito, porque ele era melhor do que o conceito que nós temos hoje. Não se entendia a saúde mental dissociada da vida como um todo, né? Uhum. A Bíblia, quando ela diz que nós somos biológicos, emocionais e espirituais, mais ou menos isso, ela não separa essas coisas. Ela diz que essas três coisas elas têm que andar juntas, elas têm que ser integradas, de modo que se uma dessas áreas estiver prejudicada, vai afetar a outra e vice-versa. Quando Jesus chora, isso é uma coisa muito interessante, porque nós temos uma imagem de Jesus como se Jesus fosse Deus, que ele não tivesse sentimentos, que ele não tivesse emoções, Emoções. como se Jesus não tivesse experimentado tristeza, como se Jesus não tivesse experimentado ansiedade, né? Mas a Bíblia diz que Jesus ele era 100% homem e 100% Deus. Ele foi, como diz o Billy Graham, o maior milagre não foi o homem pisar na lua, o maior milagre foi Deus pisar na terra, né? Jesus foi o próprio Deus pisando na terra. Mas Jesus, pelo fato dele ser o Filho de Deus, ele tinha um corpo como o nosso. Uhum. Ele tinha um cérebro como o nosso. Veja que antes de ser crucificado, e Jesus sabendo que ele ia ser a repercussão do que seria, e ele levaria os pecados da humanidade na cruz, a Bíblia diz que ele fala o seguinte: olha, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Então, o cristianismo, ele não nega a expressão da dor, ele não nega a expressão dos sentimentos. Eu vejo isso muito. Hoje nós vivemos uma cultura, olha que paradoxo, né? E muito legal você trazer isso. Ver que Jesus chorou lá diante do luto de Marta e Maria. Hoje você entra dentro de uma cultura até cristã. Qual que é o grande culto hoje do homem moderno? É o culto que é a felicidade, ao bem-estar, né? Bem-estar. Você tem uma aversão na nossa cultura a dizer que você está triste, a dizer que você Não tá está bem? angustiado, que você não está bem. Você tem que acordar, uma coisa muito dos coaches, né? Você tem que acordar e dizer yes, e vão para cima, e vai dar tudo certo, e você tem que mentalizar o Mentaliza. sucesso, e etc É isso. e tal. É isso. Mas Jesus, ele não foi nada disso.
Você vê que quando ele teve que experimentar a dor dele, imagina Jesus ali perto da cruz, ele sabia, ele tinha ciência do que ia acontecer. Deus já tinha falado com ele. Imagina que diante da dor, não, eu vou mentalizar aqui. Ele sabia que ele ia ressuscitar. Ele até já tinha dito para os discípulos, olha, esse corpo, meu corpo aqui, ele vai ser ressuscitado. Em 3 dias eu vou destruir esse templo que é o meu corpo, vocês vão ver isso, né? E nem por isso ele não sofreu, né? E nem por isso ele não sofreu. Então, assim, ele expressou o que ele sentia. E sofreu, desculpa, mentalmente e fisicamente. É. Então, ao ponto da Bíblia descrever que ele transpirou o sangue, né? Então, Jesus foi perfeitamente honesto com os seus sentimentos. Isso é o que a Bíblia relata, mas com certeza ele teve outros momentos de dor, de tristeza, né, de angústia. Ele era homem, ele não pecou, mas ele teve esses sentimentos. Então mostra pra gente um caminho muito honesto de que a dor, ela tem que fazer parte, e não a abolição ou fugir dela. Um dos problemas da nossa cultura é o excesso de positividade, né? Nós preparamos as pessoas para o sucesso, nós impregnamos elas de positividade. Quando elas têm que lidar com a alteridade, o polo negativo da vida, elas não dão conta. E isso envolve até a questão cristã. Se você vai hoje em muitas comunidades cristãs, sejam evangélicas, católicas, seja o que for, você vê um discurso extremamente triunfalista e positivista, que não é o discurso bíblico, né? E por que as pessoas vão à igreja e se frustram, né? Ou elas acham que não funciona? Porque às vezes elas são iludidas com um discurso de prosperidade, ou um discurso de bem-estar, que a própria Bíblia que eles leem não cultiva aquilo. A Bíblia que eles leem mostra ser humanos honestos, com dores, com sentimentos. Vários profetas quiseram morrer, né? Há profetas bíblicos que pensaram em suicídio, né? Nós não podemos negar esses fatos, mas hoje nós vivemos uma ideia de que isso não é só uma coisa dentro de igreja, mas fora também, né? É quase que um pecado se por um lado você tem o excesso de sentimentalismo numa ponta, mas você tem o outro lado também, que é você não respeitar os seus momentos de dor. E essa sociedade da felicidade como um bem de consumo, ela é terrível nisso, né? Porque se você quebra emocionalmente, você é um pária, né? Você se torna uma pessoa fraca. Fraca, né? exato. Então, isso é uma tragédia social. Então, com as particularidades, em parte, que o Brasil tem, que não vale a pena entrar, mas nós temos também o pior da cultura, às vezes, americana, né? Da sociedade de consumo, da produtividade, só que num país com sérias dificuldades sociais, estruturais e etc. e tal. Então, junta-se o pior dos mundos aqui, né? Nós temos uma cultura tóxica, numa sociedade que nem o básico ela fornece para as pessoas, né? De segurança social, alimentar e por aí vai. Então, assim, realmente tem muitas particularidades aqui que podem fazer o Brasil ser o país mais ansioso do mundo, né?